Sejam muito bem-vindos ao Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto Mazari, sou cirurgiã dentista e o nosso objetivo aqui é proporcionar aos ouvintes informações valiosas e inspiradoras que possam ser aplicadas no cotidiano, visando aprimorar não apenas a saúde bucal, mas também a saúde geral. Queremos mostrar que a odontologia vai além de um simples sorriso bonito, sendo uma aliada importante para uma vida mais saudável. Se você quiser saber mais sobre a missão desse podcast, o porquê que ele surgiu, eu te convido a clicar aqui no link da tela. No primeiro episódio eu conto um pouquinho. E também, se quiser saber um pouquinho da minha história, tem também um podcast gravado, que também a gente vai deixar o link aqui. É só clicar para ouvir. E aproveitando, eu já peço para vocês seguirem as redes sociais, no Instagram, @Aline_Binotto Mazari, da nossa empresa também, @Clínica Mani, e também seguir o Grupo Cast e o Grupo Talks. Já aproveita e curte aí esse vídeo, para que a gente consiga levar mais dicas e informações de qualidade para as pessoas. Hoje eu estou aqui com uma primeira convidada muito especial, no nosso segundo episódio aqui do Além do Sorriso Podcast. Não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que a minha sócia, Márcia Lito. A Márcia é odontopediatra e ortodontista, é meu braço direito e esquerdo lá na Clínica Mani. Nós tivemos o prazer de nos conhecermos na aeronáutica, trabalhamos juntos na aeronáutica e lá dentro da aeronáutica a gente decidiu compartilhar um sonho, que é ter a Clínica Mani, que é uma clínica de saúde 360, né, com diversos profissionais da saúde e do bem-estar. Esse podcast tem esse nome Além do Sorriso, não é por acaso, não é à toa, né? Nós dentistas não cuidamos apenas dos dentes, né? A gente cuida, ou deveria, né, cuidar da saúde do corpo todo, e a saúde dos nossos dentes afeta a nossa saúde geral. Bom, sem mais delongas, então, seja muito bem-vinda, Marcelito, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, um olá a todos aí, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando esse espaço contigo, né, então é uma pessoa muito especial, a nossa caminhada começou assim, né, na base e agora estamos juntos aí então na clínica, é um prazer trabalhar contigo e é uma honra estar aqui para conversar um pouquinho, né, e tirar algumas dúvidas aí que vieram a surgir. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive esse é um canal bem legal para a gente ir trocando ideias. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode seguir lá e mandar no direct que a gente vai tentar trazer os profissionais aqui para ir esclarecendo essas dúvidas. E eu perguntei quais eram as dúvidas, as maiores dúvidas dos pais em relação à saúde bucal dos seus filhos, né? E muitos pais têm a dúvida de quando eu devo levar o meu filho ao dentista, né? E eu já aproveito nessa pergunta para te perguntar também, Márcia, qual é a diferença de ir num dentista que não tem a tua especialidade? Por que os pais devem escolher, pelo menos na primeira consulta, ir com o odontopediatra? É uma pergunta muito interessante e realmente bastante comum assim dentro da clínica, entre as conversas. Então, primeiramente, quando que a gente deve levar a criança? Na verdade, a gente deveria já começar antes da criança nascer. A mãe, a gestante, ela deveria fazer um acompanhamento, deve fazer um acompanhamento com o dentista, com o odontopediatra, assim como a gente faz as consultas, né, do pré-natal, com o médico, com o ginecologista, às vezes até com o anestesista. Hoje faz um acompanhamento muito mais completo. A mãe, a gestante, deve também fazer uma consulta com o odontopediatra. Nessa consulta, além dela cuidar da saúde bucal dela, que é super importante para a saúde do bebê, ela recebe inúmeras informações, dicas de como cuidar da saúde bucal, de como fazer uma amamentação, uma pega. A gente consegue dar essas orientações também para a mãe. Qual que é a melhor idade de se levar, né? Quando a gente deve fazer esse acompanhamento do bebê, quais que é as alterações que ela pode encontrar já, né? De repente alguma coisa logo ao nascer. Produtos, escova de dente, pasta de dente, enfim. Então, é uma consulta pré-natal odontológica e aí a gente já começa a fazer o acompanhamento. Então, logo depois que a mãe tem o bebê, que nasce a criança, é super indicado também a gente levar nesse momento o bebê também na consulta com o odontopediatra, para que a gente possa ver se toda a cavidade oral está bem formadinha, a questão da língua, que às vezes, muitas vezes dificulta bastante a amamentação, eles sofrem. Quando tem a língua presa, né? Freio também, né? Então a gente recebe assim
muitas mães que ficam preocupadas às vezes, que às vezes não está descendo leite, mas será? Porque então tem muitas coisas que a gente pode avaliar. E depois já seguir, né? Porque eu acho que o acompanhamento de saúde bucal, se tu começa a fazer já na idade precoce, a criança já se acostuma. É muito mais fácil a gente criar um hábito desde cedo do que chegar lá nos 6, 7 anos, agora que o meu filho está trocando os dentes, eu vou levar ele ao dentista. Não. O hábito, ele é adquirido já desde quando ele nasce. Então é super importante. Então, a mãe gestante fazer esse acompanhamento e logo em seguida já trazer esse benefício também para o seu filho. E por que o odontopediatra? Porque justamente a gente tem todas essas informações, desde a mãe, da gestante, quais que são os cuidados que essa mãe tem que ter, qual que é a melhor indicação de quando começar a escovar o dente, de como... Então, assim, a gente tem um arsenal de informações que a gente pode estar propiciando para a mãe para melhorar a saúde do seu bebê, né, da criança, e fazer esse acompanhamento. Eu acho que o profissional também já consegue, desde pequenininho, fazer esse acompanhamento, vendo os dentinhos nascer, né? Então, cada etapa é uma etapa tão bonita, né, dos nossos kids, como eu gosto de brincar, sei que eu chamo eles de kids. Como é legal a gente ver essa evolução. Então, o odontopediatra seria a melhor pessoa realmente para avaliar, porque dentro de cada idade a gente tem mudanças e a gente consegue fazer esse acompanhamento e ver se tem alguma coisa que está em alteração ou se está tudo bem, está tudo normal. É muito bom, né, a gente trabalhar junto ali do ladinho, porque muitas das minhas pacientes que eu já atendo, a gente faz o pré-natal, né, odontológico, porque tem muitos estudos que já nos mostram, né, que se a mãe tem infecções bucais, tem inflamação gengival, né, alguma doença periodontal, a chance dela ter um parto prematuro é muito alta, né, então muitas gestantes não sabem disso. Então é muito bom como a gente trabalha. A frase que a gente muitas vezes acha que é meio um paradigma, né? A saúde começa pela boca, mas sim, a gente começa mesmo, né? Então acaba que por a gente ter a clínica multi, que era essa ideia, a gente cuidar, né, de todas as fases, a gente poder orientar e encaminhar os pacientes, né, para diversas especialidades, porque ninguém, né, quem faz de tudo não faz nada tão bem, né? Faz tudo não muito bem, né? Então é essa nossa ideia, essa troca que a gente tem. E então, quando as minhas pacientes estão gestantes, ali elas já são, eu faço toda a parte do pré-natal e depois já é encaminhado para a Márcia para fazer esse acompanhamento com odontopediatria, pega do peito, enfim. E depois o acompanhamento do bebê, né, para ver direitinho. Bom, aí tu falou também, Márcia, eu quero aproveitar o gancho, que tu falou de começar cedo a levar ao dentista, né? Eu vou trazer uma psicóloga aqui no quarto episódio, que nós vamos falar dos traumas, né? Então a gente vai falar muito sobre isso, a Karine vai vir aqui. Então, e é justamente isso, né? Porque antigamente, né, a gente tinha a visão da odontologia mutiladora, que a gente tenta tanto sair disso, né? Dessa odontologia puramente curativa, né? A gente quer a prevenção, justamente porque o filho faz birra, o filho não quer ir no dentista, não deixa escovar, tem algum fundo ali. Ou o pai, ou a mãe, ou alguém já falou que já contou uma experiência ruim pro filho, né? Ele ouviu, ele captou, né? Então tem tudo isso. Levar cedo faz com que a criança se familiarize com aquilo. Normalmente é isso, a criança já vem com histórias pregressas não dela, vem da família, às vezes da avó, às vezes da mãe ou do pai. Então, esses tempos eu passeava pela rua, assim, e eu lembro de ouvir uma mãe falando: que se tu não se comportar, eu vou te levar lá pra te tomar uma injeção. Gente, isso sabe? Então, assim, a criança já chega no consultório. Não é à toa que a gente usa os jalecos coloridos, é justamente para desvincular do branco, desvincular daquela coisa de trauma, sei lá, de repente precisou ir no médico ou fazer alguma coisa. Então a gente realmente precisa tirar e desmistificar que a odontologia não é realmente só curativa, que a gente tem uma parte preventiva, lúdica, da escovação, né? Eu sempre coloco para os pais também, torna a escovação um momento agradável, né? E não transmita, antes de levar, né, que é muito, eu acho que é o que você tem que dizer, antes de ir para a consulta odontológica, o que eu devo falar para o meu filho?
Fala que ele vai ver os dentinhos, fala que ele vai avaliar, que ele vai conhecer um lugar legal. Não transfere, porque aquela outra vez eu fui. Não transfere a sua experiência, deixa ele ter a experiência dele. E que de repente vai ser super agradável e ele não vai criar um trauma. Então, mais um motivo, né, da gente sempre começar desde cedo a levar as crianças, porque eles vão se acostumando. Talvez a primeira consulta, ele vai dar uma choradinha, ele não vai querer sentar na cadeira. Isso faz parte do nosso condicionamento da criança dentro do consultório, que é totalmente diferente de quando está em casa. Então a primeira consulta vai chorar um pouquinho, não vai sentar. Quando chega na segunda, ele já entendeu qual é o ambiente, ele já conheceu a dentista ou o dentista, ele já vai com um pouco mais de segurança. E eu vou dizer pra vocês, eu já tive vários pacientes assim. Chega na terceira consulta, eles estão sentados na cadeira, o pai e a mãe olham assim, mas já... É isso, eles têm a experiência legal de ver que não tem nenhum problema sentar na cadeira, escovar os dentinhos, não é algum motivo dor, né, que às vezes vem incutido. E esse é o problema, né, quando é dor, quando não leva para prevenção, vai para o curativo, aí tem anestesia, aí tem toda aquela função. É o que eu sempre falo, né, a cárie, ela começa com uma mancha. Exato. Então, se a gente for ao dentista frequentemente levar as crianças, aquela mancha a gente ainda consegue inativar. Com certeza. E inativar com o flúor, que é outra pergunta que eu quero te fazer daqui a pouquinho, sobre o flúor. Então, a prevenção é o melhor, não adianta, né? Agora eu estava falando da criança que chega lá e senta na cadeira e tal. Lembrei daquela nossa paciente que a mãe estava sendo atendida por mim e a filha, a Manu, tinha um horário contigo depois, né? E aí a Márcia chegou no consultório, passa pelo meu, e aí a Márcia já se paramenta, fica toda cheia de bichinho, né, com aqueles jalecos coloridos e bichinho por todo o consultório dela. E a Manu viu que a Márcia chegou e disse assim, cutucou a mãe dela no ombro, disse assim, mãe, eu vou ali na dentista. Aí depois tu vai ali, tá? Exatamente. E foi ali. Eles são super independentes. A gente tem várias crianças que vão adquirindo, sabe, esse hábito, esse ótimo hábito, né? Da gente consultar, da gente fazer somente prevenção, que às vezes os pais, quando vão no dentista, às vezes têm que fazer alguma restauração, alguma coisa realmente curativa, e a gente consegue prevenir, como tu falou, uma mancha branca. O início da cárie foi uma mancha branca. Então a gente precisa entender que a prevenção é o caminho, né? Exatamente. Não é assim, do nada apareceu um buraquinho e... Não, gente, já foi uma mancha, ela é um buraquinho agora porque não tratou, né? Então a mancha branca, ela tem vários estágios, né? De mancha, branca ativa, inativa, enfim. E ali a gente vai definir qual o melhor tratamento para aquilo, para não precisar abrir o dentinho com broca, colocar resina, enfim. Né? E aí, sobre o flúor, que a gente já falou, já vou tenho um script aqui para eu ir me achando. O flúor, né? Tem muita conversa sobre flúor. E eu quero te perguntar, é seguro, Márcia, utilizar o flúor nas crianças? Em caso afirmativo, que eu já sei a resposta, qual é a quantidade ideal também? Esse é um ponto, assim, acho que das mais polêmicos que a gente vê na odontologia e no Instagram, e tem muitas fake news, digamos assim, tá? Por assim dizer. Então, o flúor, eu digo sempre, quando os pais me perguntam, né? Mas o flúor vai fazer mal. Gente, ele é um medicamento que ele deve ser usado com parcimônia, assim como qualquer outro. Então, o mais importante não é não colocar o flúor, é realmente a quantidade que a gente coloca de flúor na escova de dente dos nossos filhos, e isso vai de acordo com cada idade. Então, assim, a gente recomenda, e não sou eu, né? É a Associação de Odontopediatria que recomenda isso, a ADA americana, né? Então, eles recomendam que a gente use o flúor já nos primeiros dentinhos que surgir. Ai, Márcia, mas isso acontece lá com 6 meses, é muito cedo, a criança não consegue, né, expelir aquela quantidade de flúor. Gente, é uma quantidade mínima, é uma coisinha muito irrisória, pequenininha. Eu sempre falo para as mães, eu sei do medo que vocês podem ter, mas assim, a água que a gente consome tem flúor, né? Então o flúor é importante, só que a gente tem que ter realmente um cuidado de quanto que a gente coloca. Então, quanto pequenininho, a gente vai colocar a quantidade na escovinha, é mais ou menos como a metade de um grãozinho de arroz. Muito pequenininho mesmo. Isso vai mais ou menos até ali pelos 2 aninhos.
Depois, mais pra frente, eles já vão colocar uma quantidade de 1 grãozinho de arroz, um pouquinho maior, quando já começa a ter os molares, já começa a ter também uma maior maturidade, né? Então a quantidade é realmente o mais importante. Quando a criança tem, então, aquele primeiro dentinho lá, quando começa lá por 6 meses, a gente vai colocar como se fosse a quantidade de meio grãozinho de arroz cru, bem pouquinho mesmo. E até pode pegar uma gazezinha depois, né, já que a criança não consegue expelir, tirar aquele excesso. Mais pra frente, lá por volta dos 3 anos, essa criança já vai ter bem mais dentes na boca, os molares, então a gente precisa aumentar a quantidade. Então a gente coloca lá 1 grãozinho de arroz cru. E lá pelos 7 aninhos, né, quando já vai começar a ter as trocas dentárias, a gente vai começar a ter dente permanente, primeiro molar permanente erupcionando, que é super importante, né, na vida da cavidade oral dessas crianças. Bom, então a gente falou sobre a quantidade do flúor na escova e também é importante falar que quando a gente percebe a mancha branca na criança, a gente também vai escolher a porcentagem do flúor que vai ser utilizado, o tempo, né? Tem uns que tem que ficar 4 minutos, enfim. E aí tem o auxílio do sugador que a criança não vai ingerir, né? Então não tem problema, não tem perigo nenhum, nem feito em casa, né? Com o flúor que tem na pasta dentária e nem quando vai ao dentista, né? Não tem esse risco de causar uma fluorose, uma intoxicação por flúor. É muito raro, assim, né? Só se a pessoa realmente não souber utilizar, ou a criança pegar e comer a pasta. Exatamente. Tem que ser uma quantidade realmente relevante para causar uma intoxicação ou alguma coisa nesse sentido, como qualquer medicamento. Exato. E mais sobre o fio dental. Quando que os pais podem começar a utilizar o fio dental nos seus Já filhos? nas crianças, sim. Então, assim, é muito importante essa pergunta mesmo, assim, porque eles têm bastante dificuldade. Acho que é uma resistência, né? Acho que até da parte dos adultos. Então, assim, se os adultos já têm uma resistência de usar o fio dental, e é o exemplo, né? né? A gente sempre fala para os pacientes, é o exemplo. Às vezes o pai não está usando, então ele tem que ver o pai e a mãe usando. Criança é muito isso. Criança é muito exemplo. Então, se ela enxerga o pai e a mãe escovando os dentes, o mano, a mana, a avó, então assim, elas absorvem aquilo como qualquer outro comportamento. Então assim, se você tem uma alimentação adequada, seu filho também vai ter. Você vai estimular isso, é natural, é isso que é o mais importante, isso tem que se tornar natural na vida deles. Como qualquer outra prática também a escovação e o uso do fio dental. Então é recomendado, principalmente, claro, quando tem os dentinhos bem juntinhos. Isso normalmente, né, na criança na idade da dentição decídua, que é a dentição de leite, isso acontece nos dentinhos posteriores, né, mais para trás, também acontece na frente. Então, sim, deve usar. E é importante dizer aqui que os pais precisam ajudar as crianças, porque eles não têm coordenação motora quando muito pequenos para pegar o fiozinho e tal. Existe, claro, no mercado aquelas hastes que facilita muito tanto a vida dos pais quanto das crianças. Né? É uma garrinha, tem um fio aqui. Exato. E aí consegue passar melhor. Consegue passar, dá pra, então assim, é preciso, assim, é recomendável. Criem um hábito de ir pra frente do espelho, no banheiro, né, ou enfim, no lugar que vocês acharem adequado, mas normalmente é o banheiro. Se coloquem na frente do espelho, façam a escovação do seu filho, passem o fio dental em vocês e neles. Então assim, e como eu falei, que isso se torne realmente um momento divertido, prazeroso, né? A gente sabe que nem sempre é assim, eles às vezes não têm muita vontade de escovar, então é preciso persistir. Não dá pra deixar assim, ele não quis escovar hoje, amanhã, ele também não quer hoje. Não, é preciso a gente criar esse hábito. E o hábito do fio dental é também uma questão da gente ter cotidianamente usando ele. Então, as crianças, sim, precisam muito usar, porque as cáries interproximais, né? É o que mais aparece. Que é o que mais aparece, aquelas que a gente não vê, ou os pais não veem tanto, né? É só realmente, às vezes, numa consulta odontológica que a gente consegue fazer uma melhor avaliação. E na consulta a gente consegue orientar exatamente, né, como fazer, colocar a criança, olhar no espelho, mostrar como é que faz, explicar, né? Outra questão que apareceu muito, que aparece muito nas perguntas ali quando a gente coloca a caixinha, é o uso da chupeta. No fim das contas, tem gente que fala que estimula os músculos, que talvez é importante, mas, enfim, eu quero que o odontopediatra fale se chupar chupeta ou o dedo vai afetar a dentição do meu filho?
Vai, porque na verdade, assim, principalmente quando eles são bebezinhos, né? Então, hoje as evidências e os estudos já falam que sim, na verdade a chupeta, quando é inserida já quando o bebê, e normalmente é quando eles usam, né, começam a usar, é um confundidor com o exercício que é feito, né, com o movimento que é feito durante a amamentação no peito da mãe. Então, quando a gente tem a amamentação no peito, são muitos músculos, todos os músculos periorais, eles são estimulados, porque ele tem que fazer uma força, ele posiciona a língua no lugar adequado, mais para cima. Então, assim, tem todo... Não vou entrar em méritos, assim, muito de características, porque vai levar muito tempo, mas sim, quando a gente tem uma amamentação feita no peito, é uma estimulação que faz todo o sistema orofacial ser desenvolvido e bem desenvolvido. Quando a gente usa a chupeta ou a mamadeira, esses músculos eles não são totalmente todos eles estimulados adequadamente. Então a gente faz muito mais a sucção do bucinador, acaba fazendo bastante pressão e aí sim faz uma pressão negativa, né, na cavidade oral e aí sim os dentes ficam mais projetados, né, mais para frente, mordidas abertas acontecem, então os dentinhos ficam ali. Ocorre muito por consequência disso a interposição da língua. Então são hábitos que a gente chama normalmente de hábitos deletérios, né, que vão fazer mal para o posicionamento dos dentes, para o desenvolvimento orofacial e que se isso vai se perdurando, né, na idade da criança, vamos supor que ela vá até os 7, 8, 9 anos, cada vez mais aquele ossinho vai se formando de forma inadequada. Então toda a face da criança tem uma alteração, né? Então é super importante a gente prevenir, não dar, né? De preferência não disponibilizar a chupeta, tentar. A gente sabe que é uma fase difícil, que o bebezinho tem cólicas, mas existe, né, outras formas da gente conseguir controlar isso. De preferência não dá. E se, né, como eu sou mãe, eu sei bem como é, né? Então se for fazer uso, que isso seja retirado o mais precoce possível. E não colocado açúcar na Deus chupeta, o livre. pelo amor de Deus. Não, Deus o livre, gente, pelo amor, não. Isso Não, nunca. E é por isso que tem muita cárie em crianças em tenra idade, por conta disso. Não é porque toma remédio, não é porque toma, é porque coloca açúcar. E os remédios, né, às vezes tem açúcar. Açúcar na mamadeira, no né? leite à noite. No leite, principalmente à noite, né? Que fica um período ali sem, com a respiração, às vezes bucal, estimula mais ainda as bactérias, enfim. E se a criança toma mamadeira, né? Tem mães que não conseguem amamentar, enfim. Quando é a idade para retirar, é ideal assim que a criança tenha que parar de utilizar a mamadeira? Tá, resposta assim, mais correta, o mais precoce possível. Mas a gente entende que às vezes precisa perdurar. Então assim, de preferência, assim, ó, o mais tardar 3 anos de idade. Para que isso? Para que a gente consiga ter uma autocorreção justamente de toda desses músculos, dessa função orofacial, que ela consiga restabelecer, ser restabelecida, fortalecimento muscular e que os ossos, né, os dentinhos, a maxila, a mandíbula, elas consigam se numa nova posição adequada, formular e às vezes até aquela mordidinha que estava mais aberta, ela vai corrigindo, principalmente porque ainda não se perdeu aqueles dentinhos de leite pelos permanentes, porque quando chega na idade dos permanentes, isso já tem que estar removido mesmo. Então eu digo assim, até assim, ó, instalando 3 aninhos, isso a gente tem que ir remover. E estimular, usar copinho. Aí compra vai com a criança na loja, compra um copinho diferente, bonito, decorado, diz pra ele escolher. Então assim, você fala, vai, estimula. Qual que é o personagem dele favorito? É o Mario Brothers. Vai lá e compra uma caneca do Mario, vai lá e compra uma caneca da Peppa. Isso tem que ser divertido, não pode ser uma coisa, um castigo, sabe? O pai e a mãe tem que tornar aquilo algo tipo estímulo, para que eles realmente façam uma troca, né, justa, digamos assim, no bico por ou de repente por uma mamadeira por uma caneca legal, divertida. Bom, a gente poderia ficar aqui falando horas sobre esse assunto que a gente adora, né, Márcia? Mas a gente tem que encerrar, que o nosso Daniel aí já tá falando que a gente passou do tempo. A melhor maneira, então, de prevenir os problemas bucais das crianças é pelo exemplo. Comece por você, pai e mãe, indo ao dentista regularmente, fazendo aquele momento que a Márcia falou, família, escovando os dentes, passando fio dental, mostrando no espelho, né? É rapidinho, né, Márcia? Que eu sempre digo assim, a gente sabe que a vida é corrida, né? O nosso dia tem 24 horas.
Mas se a gente dedicar 2 minutos do dia para fazer uma boa higiene do nosso filho, escovar bem, passar bem o fio dental, se torna também um momento família, né? Se torna um momento divertido, e eu acho que é isso que tem que ficar. Que escovação é para saúde, mas pode ser lúdico também, né? Principalmente porque eles adoram, né? Bom, a saúde começa pela boca. Esse é o nosso podcast, Além do Sorriso. Estimule o consumo de alimentos mais saudáveis, menos açucarados, né? E também visitas regulares ao dentista para ter uma boa saúde oral e geral, porque a nossa saúde bucal interfere na nossa saúde como um todo. Márcia, muito obrigada. Obrigada, eu quero agradecer esse convite, foi um prazer estar aqui com você. A Aline é mais do que tudo, né? Amiga, sócia, enfim, mas é um prazer estar aqui. Obrigada aos ouvintes. Qualquer dúvida podem entrar lá então no Instagram da clínica, né? @clinicamani. Se vocês ficaram com mais alguma dúvida, vou ter um prazerzão aí de responder para vocês. Deixa tuas redes sociais também, Márcia, como que as pessoas podem te encontrar? No @marcelito_ortoped, né? Esse é o meu pessoal. Pode mandar lá também. Eu respondo vários pacientes, vários pais que às vezes chegam com as dúvidas. Podem mandar lá, assim que possível, a gente tira para vocês. É isso aí então, pessoal. Sigam a gente lá nas redes sociais. A gente vai ficar fazendo caixinhas de perguntas para trazer os convidados para responder as dúvidas maiores que vocês tiverem. Certo? Muito obrigada, Márcia. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.